Meu nome é Suzane Silbert, eu sou microbiologista e há muitos anos eu venho atuando na área de microbiologia clínica. Ao longo do tempo eu acabei me especializando em bactérias multiresistentes aos antimicrobianos e também a tipagem molecular de micro-organismos. E eu acho que assim como a maioria dos microbiologistas, eu acabei me dedicando, a minha dedicação foi muito mais para a fase analítica do exame microbiológico do que para a fase pré-analítica. Só que hoje eu estou aqui para falar da fase pré-analítica. E para começar a falar dessa fase, eu vou citar um documento do CLSI, que é o documento M40A, chamado Quality Control of Microbiological Transport System. E esse documento é um documento muito interessante. Ele foi publicado pelo então NCCLS em 2002 e ele traz critérios para os fabricantes de swabs com meio de transporte seguirem na fabricação desses sistemas, e também ele traz 2 protocolos para nós microbiologistas testar a qualidade desses sistemas de swab com meio de transporte dentro do laboratório. Eu não sei quantos aqui conhecem esse documento e também se já testaram esses protocolos dentro do laboratório. Eu faço parte de um grupo de pesquisa na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e nós testamos nos últimos 6, 7 anos, nós participamos de vários estudos que testaram a qualidade de 4 marcas diferentes de swab com meio de transporte. Nós testamos esses sistemas de swab com meio de transporte com várias espécies bacterianas, incluindo bactérias fastidiosas e não fastidiosas, incluindo isolados clínicos e cepas ATCCs. E nós testamos a viabilidade dessas bactérias após 0, 6, 24 e 48 horas armazenadas nos meios de transporte, em 2 temperaturas diferentes, também sugeridas pelo CLSI, que são, a primeira temperatura foi a 25 graus Celsius, considerada a temperatura ambiente e que é utilizada pela maioria dos laboratórios, e a segunda temperatura foi 4 graus Celsius, que seria a temperatura refrigerada, que também é uma sugestão do CLSI, que o transporte comece a ser feito com temperatura refrigerada. E sabe que foi bem interessante os resultados que nós encontramos. Primeiro, em relação à temperatura. A temperatura, a primeira coisa o primeiro resultado que nós encontramos foi que as bactérias que ficaram armazenadas a 25 graus Celsius, após 6 horas armazenadas no meio de transporte, houve um crescimento incrível, um crescimento incontrolável. As bactérias se multiplicaram muito nas primeiras 6 horas a 25 graus Celsius. E na realidade isso não é um bom resultado, porque se aumenta o número de bactérias, aumenta também a competitividade delas pelos nutrientes do meio de transporte. E se acabar os nutrientes do meio de transporte, as bactérias tendem a perder a viabilidade, a morrerem. E nós vamos acabar tendo também, se elas perderem a viabilidade, o nosso exame vai ser um exame falso negativo. Mas a boa notícia é que esse crescimento incontrolável ele foi controlado quando os meios de transporte foram armazenados a temperatura refrigerada, a 4 graus Celsius. E o interessante aqui foi ver que nós pensávamos que algumas espécies bacterianas não iam sobreviver a baixas temperaturas. E foi interessante ver aqui, por exemplo, que algumas espécies bacterianas, como Neisseria meningitidis, Neisseria gonorreia, elas sobreviveram super bem a temperaturas baixas, a temperatura de 4 graus Celsius. Elas não perderam a viabilidade depois de 24 e nem de 48 horas armazenadas em baixas temperaturas. Então foi muito interessante, foi um aprendizado.
Um outro resultado interessante foi em relação aos métodos estabelecidos pelo CLSI. Esse documento do CLSI sugere 2 protocolos diferentes para testar a qualidade dos sistemas de SWAB com meio de transporte dentro do laboratório. Nós usamos os 2 protocolos e os nossos resultados foram muito similares em ambos os protocolos. Então, é interessante saber que se o laboratório tiver interesse em testar a qualidade do seu sistema de SWAB com meio de transporte, ele pode usar apenas um dos protocolos sugeridos pelo CLSI. E um último resultado que nós encontramos, que na realidade foi o que me deixou mais preocupada, foi ver que algumas bactérias perderam a viabilidade após 6 horas armazenadas no meio de transporte, em ambas as temperaturas testadas. E isso é preocupante, porque nós sabemos que a nossa amostra clínica, o nosso SWAB, ele muitas vezes não é processado nas primeiras 6 horas após a coleta. Às vezes ele demora mais do que 6 horas para ser processado, para o exame ser processado. Seja porque a coleta foi feita à noite e o laboratório estava fechado, ou então mesmo porque a coleta pode ter sido feita numa outra região que não a do laboratório. E então, às vezes, realmente demora até mais de 6 horas para ser processado o exame. E nesse caso, por exemplo, a bactéria perdeu a viabilidade após 6 horas. Então, mais uma vez, a gente pode correr o risco de ter um exame, um resultado falso negativo. E eu estou falando de espécies como, por exemplo, o Haemophilus influenza, Neisseria gonorreia. Essas espécies perderam a viabilidade em algumas marcas de SWAB. Mas a outra boa notícia é que pelo menos uma marca de SWAB com meio de transporte conseguiu cumprir todos os critérios estabelecidos pelo CLSI. E essa marca foi a Copan. Então hoje eu estou aqui para dizer para vocês que nós aprendemos com esses estudos que o mesmo cuidado que nós temos que ter para escolher os materiais, os reagentes que nós usamos para a fase analítica do exame microbiológico, que nós temos que ter, sim, esse cuidado na fase pré-analítica e pensar no controle de qualidade. Nós fazemos o controle de qualidade dos reagentes e materiais que nós usamos na fase analítica. E está na hora de começar a fazer o controle de qualidade do produto que nós usamos na fase pré-analítica. E se precisar, assim como na fase analítica, muitas vezes nós escolhemos algum disco de sensibilidade aos antimicrobianos ou algum meio de cultura que é um pouco mais caro, mas que nos traz mais qualidade. Se nós precisarmos fazer essa escolha na fase pré-analítica, nós devemos fazer. É importante lembrar disso, porque o paciente com certeza merece esse resultado mais fidedigno e nós, microbiologistas, com certeza merecemos essa confiança.